como resolver a falta de técnicos qualificados. Eu acho que é uma dor grande aí que a maioria tem, né? Que está precisando crescer, é achar técnico, é conseguir desenvolver uma equipe. E equipe é o que a gente precisa para crescer. Então, vou tratar disso daqui nessa aula de hoje, beleza? Vamos para a aula. E aí vem o primeiro ponto que eu destaco. Nem sempre você precisa de técnico qualificado. Quem disse que você precisa sempre contratar técnico qualificado? Depende do tamanho da tua empresa, não dá. Seja porque você não tem grana para pagar por um técnico qualificado, ou porque você não tem nenhum diferencial. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui. Então tem que ficar ligado o seguinte, qual que é o teu diferencial comparado a um técnico qualificado? Em que sentido que eu te digo isso? Porque muita gente fala assim, eu quero contratar, não estou achando gente, não estou achando técnico qualificado. Eu não estou falando só no nosso segmento, tá em todo o segmento assim. Todo segmento assim, se a gente pegar informática, pegar elétrica, pegar ar-condicionado, é sempre assim, galera. Então assim, qual que é o teu diferencial comparado a um técnico qualificado? A gente precisa ter um diferencial. O que vai motivar um técnico qualificado a trabalhar para ti? Primeiro, ele tem que estar ganhando um valor condizente com o momento que ele está, com o conhecimento que ele está. E aí, dependendo da tua fase da empresa, tu não tem condições de pagar, mas fica correndo atrás desse cara, batendo cabeça desnecessariamente. Ou mesmo, esse cara vai ser teu concorrente. Esse cara é teu concorrente. Fica tentando trazer gente para dentro da empresa que talvez sabe mais do que você e vai competir de igual a igual. Eu estou dizendo que você precisa ter diferenciais em relação aos teus funcionários, porque senão não faz sentido ele trabalhar para ti. E isso daí foi um negócio que eu aprendi lá atrás, tá? Na cara e na coragem no campo de batalha. E aí, olha só, pensa o seguinte, vamos pensar em técnico qualificado. Se eu pensar nas 3 fases da empresa, provavelmente quem fatura até 10 mil reais, esse cara qualificado, ele é teu concorrente direto. Então, não queira contratar técnico qualificado se você fatura menos de 10 mil reais. O cara que está de 10 a 50 pode ser um possível concorrente se ele não tiver um diferencial. Não tem nenhuma proposta de valor diferente, não tem nada que se destaque. Então pense o seguinte, se eu mandar esse técnico na casa do cliente, na empresa do cliente, por que ele vai estar trabalhando comigo e não com ele? Esquece preço. Né? Porque o cara tem condições de fazer um preço. Esquece preço. Tem que ter algo na minha proposta de valor que faça diferença. E aí sim, quem está faturando acima de 50 mil consegue contratar um colaborador porque consegue criar diferenciais, consegue criar rotinas. Então, quando eu falo de como resolver a falta de técnico qualificado, eu não estou falando só como eu contratar técnico qualificado, mas como eu resolver mesmo, sem precisar ter técnico qualificado. E aqui tem 2 pontos importantes para a gente falar. Crescimento da empresa. É muito normal eu falar isso daqui, ó. Se você quer crescer rápido, você contrata pronto. Se você tem a possibilidade de crescer de uma forma mais lenta, você pode ensinar o ofício. Então vamos lá. Estou com uma demanda gigante de trabalho. Eu preciso executar agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar alguém teoricamente pronto para que já comece a trabalhar. Eu não posso ensinar esse cara, eu não tenho tempo de ensinar. Agora, se eu estou começando a crescer, estou começando a entender esse meu crescimento, estou começando a entender que eu preciso desenvolver a equipe, cara, eu começo a treinar desde já. Foi assim que eu cresci lá no começo. Mas o que vocês precisam pensar daqui para frente é o seguinte. Você pode crescer na velocidade que você quiser se você usar essa técnica que eu vou ensinar hoje, que é a técnica de segmentação. Deixa eu falar sobre isso daqui para ficar mais claro. Vamos falar sobre a segmentação de serviço. Como que vocês têm que pensar na segmentação? Primeira coisa, tu tem que pensar como uma linha de produção. Pensa numa linha de produção de uma geladeira, ou pensa numa linha de produção de um carro. Como que funciona, né? Isso daí que foi criado lá em 1900 em Guaraná com rolha, a linha de produção. Não é o mesmo cara que solda as placas iniciais de metal do carro e o mesmo cara que coloca elétrica, o chicote de elétrica do carro. São pessoas diferentes. Por que no nosso segmento teria que ser uma pessoa para fazer tudo? Vamos pensar aqui num processo de uma instalação de CFTV, por exemplo. Primeira coisa, o que você vai fazer?
Não estou nem olhando o processo comercial, tá? Já fechou, já aprovou, já deu tudo certo. Agora nós vamos falar sobre, pô, tá tudo certinho, estou com todo o equipamento aqui, você vai chegar lá no cliente. O que você faz de cara? Você sai colocando escada, passando cabo, não sei o que lá? Não, você teoricamente deveria fazer um planejamento. Certo? Talvez esse planejamento você já fez antes. Na hora de fazer o orçamento, você meio que já desenvolveu um planejamento. O que seria esse planejamento? Pô, o DVR vai em tal lugar, ó, a câmera vai aqui, outra câmera vai lá, outra câmera vai lá. Aqui esse cabo eu vou precisar fazer uma infraestrutura, vou precisar fazer uma tubulação. Aqui eu vou embutir em tal lugar, aqui eu vou botar canaleta, aqui eu vou fazer assim. Você vai pensar em cada um dos pontos. Quem que tem que fazer o planejamento? Alguém que tem o conhecimento do todo. Não tem como um cara que não sabe o que está fazendo, que não tem o conhecimento de como vai ficar no final, fazer um planejamento. Normalmente o planejamento a gente precisa ir do fim para o início. Tipo, o que vai ter de cabo, o que vai ter de câmera, o que vai ter de DVR. Eu preciso partir do fim para o início. Então, existe um processo. E para se fazer o planejamento, tem que ser alguém que conheça toda a instalação. Na sequência, o que provavelmente você vai fazer? Na sequência, você vai fazer a infraestrutura. Por quê? Pô, o DVR vai lá e a câmera vai aqui. Beleza. Infraestrutura, vou precisar rasgar a parede? Vou precisar cortar o chão? Vou precisar fazer tubulação? Vou precisar colocar canaleta? Onde vai o DVR? Tem suporte? Eu vou colocar um rack? Vou colocar um bracket? Tem alimentação? Vou colocar elétrica lá? Vou colocar elétrica perto da câmera porque vai uma fonte? Ou vai uma fonte geral? Essa é a parte da infraestrutura. Na sequência, a gente vai fazer a passagem de cabos. Beleza? Fiz o planejamento, fiz a infraestrutura, agora eu vou fazer a passagem de cabos. Vou passar todos os cabos? Aí vai do teu processo. Na sequência, eu vou ter que ver a alimentação, vou ter que ligar a alimentação lá nas pontes. Então, fiz a passagem de cabos e agora eu vou deixar tudo pronto a alimentação. Ó, vou deixar a alimentação pronta lá, ou uma tomada pronta aqui para poder ligar a câmera. Beleza? Beleza. Pô, depois eu vou fazer a conectorização. Já passei o cabo, já tenho a alimentação, vou fazer o conector nas duas pontas do cabo e vou deixar tudo prontinho. Depois o que eu vou fazer? Pô, vou fazer a fixação dos equipamentos. Fiz a fixação dos equipamentos lá, fixei a câmera no lugar e tudo mais. Fiz o start. O que é o start? Fui lá, liguei a câmera, liguei lá no DVR, subi, ajustei a imagem e vi se está tudo funcionando. Na sequência, vamos dizer que seria uma configuração final. O que vai ser a configuração final nesse meu exemplo aqui? Pô, você vai trocar a senha do DVR, vai fazer o ajuste fino de posicionamento de câmeras, vai fazer a configuração de gravação, né? Se vai gravar por movimento, vai gravar constante, vai fazer lá uma configuração se tiver algum analítico ativado, vai fazer a configuração de alerta de e-mail caso um equipamento saia fora e você possa monitorar. E na sequência eu vou treinar o usuário. Então eu vou pegar, vou mostrar para o cliente, vou apresentar para ele, vou mostrar ó, que funciona assim, tá aqui o aplicativo, vamos configurar no teu aplicativo, aqui você vai ver a câmera, aqui você vê assim, aqui você vê a gravação. Agora me digam o seguinte, de todos esses processos aqui, qual precisa de alguém com muito conhecimento técnico? Porque vamos lá, infraestrutura, passagem de cabo, alimentação, conectorização, fixação de equipamentos e o start inicial, ligar as coisas na ponta, cara, qualquer um faz. Entendeu? Então, todo o resto, o que normalmente um cliente final não vai conseguir fazer? Ele não vai conseguir fazer um planejamento, então muitas vezes até ele vai decidir o equipamento errado. Quantos aqui de vocês já pegaram uma instalação que o cliente fez sozinho, comprou na internet e comprou o equipamento errado? E aí, quanto instalador, vocês já pegaram instalador que se dizem técnicos, se dizem bons no que fazem, e cara, não chegaram a trocar a senha padrão do DVR. Olha só como é importante a gente olhar isso daqui. Oficialmente, é isso daqui que precisa um técnico qualificado fazer. É o planejamento, é a configuração final, e dependendo da situação, o treinamento de uso. Se tiver um comercial, poderia ser até o comercial, ou pode ser o próprio técnico. Porque não pode ser um cara que não tenha conhecimento. Ele vai precisar, se o cliente perguntar alguma coisa, ele precisa saber. E aí vem o ponto que eu falo para vocês. Beleza. Hoje tu tá sem ninguém na tua empresa. Vamos pensar assim a situação onde tu trabalha sozinho.
Tá? Vamos pegar o primeiro público. Trabalhe sozinho, beleza. Se tu pegar um técnico qualificado hoje, o que vai fazer? O cara vai fazer tudo, beleza. O que você vai fazer? Ah, vou me dedicar ao administrativo e comercial, como tu disse. Tá, mas dê um passo depois do outro. E se tu pegar alguém para fazer esses outros 6 passos aqui, olha o tempo que vai te deixar livre para você fazer o planejamento, para você fazer a configuração final e o treinamento. Era o que eu fazia no começo. É assim que tem que ser nesse primeiro momento. Não dá de a gente dar um passo maior que a perna. E mesmo quando você tiver uma empresa mais evoluída, tem que pensar na seguinte situação. Vamos lá. Quanto custa um técnico bom hoje, um técnico qualificado que, consiga fazer um planejamento, consiga fazer toda uma configuração final, treinamento de uso e tal. Vamos lá, vamos pensar num valor específico aqui. Isso muda muito de região para região, mas vamos pensar no valor do cara lá. Vamos dizer que esse cara tem que ganhar no mínimo, como CLT, 3 mil, 4 mil reais. Quanto custa um cara para fazer passagem de cabo e fazer infraestrutura? Que esse cara não precisa ser técnico, ele pode ser um auxiliar. Ele consegue fazer uma infraestrutura, ele consegue fazer uma passagem de cabos, talvez ele consiga fazer até a fixação dos equipamentos, talvez pedreiro, uma conectorização, uma alimentação. Mas, por exemplo, um auxiliar de eletricista, tranquilo. Então, onde que vocês têm que entender aqui é o seguinte: se você pensar na empresa como uma linha de produção e dividir em cada uma dessas etapas, cada uma dessas atividades, um profissional diferente ou profissionais diferentes para ações diferentes, o que tu pode fazer, por exemplo? Tu pode contratar um auxiliar de eletricista, pode contratar um eletricista que cobre mais barato do que você, que não vai concorrer com você, para fazer esses serviços iniciais aqui, para fazer esse e-mail. E você vai fazer o planejamento com ele, vai fazer a configuração final e vai fazer a entrega para o cliente. Por quê? É aqui onde está a autoridade. É aqui onde está o cliente olhar e falar, cara, esse cara é o cara que sabe o que está fazendo. O planejamento e a configuração final e treinamento. Então vamos lá. Falando novamente da segmentação para finalizar a ideia aqui. Dividir toda essa cadeia de instalação em partes, entender que cada uma das partes é uma pessoa ou uma função diferente que pode fazer. Então, se você pegar hoje aí na tua realidade, por mais serviço que você tenha, você consegue terceirizar, você consegue contratar, você consegue fazer qualquer coisa olhando isso daqui. Então, hoje nas empresas que eu dou mentoria ou que eu dou consultoria, eu oriento sempre isso daí. Pense em profissionais diferentes para atividades diferentes. Tá difícil achar alguém pronto de segurança eletrônica? Talvez você nem precise. Talvez seja até melhor você pegar alguém que não tenha conhecimento, porque esse cara vai fazer a parte bruta, a parte aqui que talvez vai ocupar 80% do tempo da instalação, e a parte mais barata. Tem lógica eu pegar um técnico falando de valores que a gente estava falando aqui, pegar um técnico de 3 mil reais por mês e fazer o cara abrir buraco no chão? Então, nem sempre a gente vai precisar ter técnico qualificado. E os técnicos qualificados vão fazer algumas funções. Então, em alguns casos, se você tiver um cara extremamente qualificado na tua empresa, que talvez pode ser até você no começo, e você organizar essa agenda, organizar esse cronograma, tá resolvido. E galera, esse é um dos pilares.